Olá, pessoal! A gente já estava conversando aqui. Estamos na nossa segunda aula, tá? E a gente vai continuar com o assunto que a gente estava falando ontem, né, na aula anterior, que é sobre finanças empresariais, finanças pessoais e como isso afeta a nossas finanças na empresa, dentro da empresa. Né? A gente estava conversando aqui antes dessa aula sobre boas decisões financeiras, né? E na aula passada, a gente parou aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Aqui, sobre o que seria a tríade das finanças de sucesso, certo? Foi isso aí, né? Aí eu gostaria de saber de vocês o que você acha o que vocês acham que é mais difícil para as pessoas fazerem? Né? Vocês acham que é mais difícil ganhar dinheiro, economizar dinheiro ou gastar bem o dinheiro? O que vocês acham que é mais difícil? O que vocês imaginam que é mais difícil para as pessoas, geralmente? Elas ganharem dinheiro, economizar ou gastar bem? Aqui a Adriele está falando, economizar. Gastar bem, eu acho. Gastar bem. Eu também acho que é gastar de uma forma mais adequada. Alguém mais? Ali, a Adriele disse que economizar. Tem bastante gente que tem dificuldade de ganhar dinheiro também, né? Mas, independente, vocês concordam comigo que independentemente se é uma habilidade de ganhar que a pessoa não tem, se é uma dificuldade que ela tem de economizar, ou se é de gastar bem, fazer boas escolhas, porque lembrem-se que o investimento também é um gasto. O investimento também é um gasto, ele é considerado como um gasto. Só que, obviamente, não é um gasto que o dinheiro vai embora, ele retorna para a gente no futuro, né? Independentemente disso, vocês concordam que é uma má relação com o dinheiro? Que é um problema que quando se tem dificuldade ou de ganhar, ou economizar, ou gastar, é um problema de um relacionamento, é um mau relacionamento com o dinheiro? Vocês concordam com isso? Porque quando a gente... Oi? Quem disse sim? Eu não vi. Ali, a André disse que sim. Quando a gente se relaciona com o dinheiro, a gente fica em paz com o dinheiro. E a gente consegue fazer as duas coisas. Inclusive, gastar sem culpa. Fazer gastos consciente. Gastos que a gente não vai se arrepender depois. Seja a gente gastar comprando a casa própria, seja a gente gastar trocando de carro, fazendo uma viagem dos sonhos. Não importa o tipo de gasto que seja, mas a gente gasta em paz. Então, uma das coisas que é fundamental o empreendedor aprender é ter uma boa relação com o dinheiro. Dinheiro não é para causar desconforto, nem causar ansiedade, nem dar sentimentos ruins. Não, a gente deve minimizar, aliás, a gente deve eliminar toda essa relação ruim com o dinheiro. A gente não deve ver problema em falar sobre dinheiro, em pensar sobre dinheiro, em querer ganhar mais dinheiro, querer prosperidade. Porque o dinheiro é simplesmente um meio de troca, ele é uma coisa boa. O dinheiro é um meio de troca que facilita as compras. Então, eu não preciso, quando eu quero alguma coisa, eu não preciso chegar ali para a Liane e dizer assim: olha, né, digamos assim, num mundo que não existe dinheiro, imagine que não existe dinheiro no mundo. O que aconteceria? Eu tenho essa taça aqui, taça de água, né, que eu bebo água. Aí eu quero trocar por flores para minha casa. Eu teria que chegar na Liane e dizer assim: Liane, você quer trocar você quer trocar suas flores por essa taça? Ela teria que querer uma taça para ela me dar as flores, não é isso?
Então, teria que duas pessoas com os mesmos desejos se encontrarem. Então, foi por isso que surgiu o dinheiro, para facilitar. Então, o dinheiro é uma coisa que todo mundo quer e cada um utiliza para suas necessidades. Então, é só isso, né? Por isso que a gente precisa organizar as nossas finanças para que o dinheiro ocupe o lugar dele, né? Que é um lugar de meio de troca, uma facilidade que a gente tem na vida, algo que a gente usufrui bem, e é só isso, né? Sem grandes preocupações. E é possível sim se a gente leva as nossas finanças. E eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso. Eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Mas antes, vocês concordam que o empreendedor, ele abre a empresa dele com dinheiro e abre a empresa para ganhar dinheiro e continua trabalhando para ganhar dinheiro, não é isso? E, portanto, o dinheiro é uma peça fundamental na empresa? É isso? Eu sei, olha, que tem a parte tem a parte de servir o cliente, né? Nós pensamos no bem-estar da sociedade, em servir o cliente, mas nós queremos servir o cliente para quê? Para ganhar dinheiro. Então, dinheiro, não existe nenhum problema mesmo em a gente pensar em dinheiro, desejar dinheiro, gastar tempo pensando em maneiras de multiplicar o nosso dinheiro. O empreendedor é uma pessoa muito prática, né? Dizem isso, que o empreendedor é prático. É uma pessoa que está sempre com a mão na massa, muito ativo na sociedade. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que outras pessoas que têm outras habilidades. Por exemplo, um artista é outra habilidade. O empreendedor é uma pessoa prática, uma pessoa ativa. Mas não é só isso. O empreendedor também, ele pensa muito. Então, ele, de certo modo, ele é um pensador. E qual é o objetivo do empreendedor? Maximizar a quantia de dinheiro que tem. Então, esse deve ser o nosso objetivo principal. Vocês ficariam surpresos de verdade de saberem a quantia de. Vocês já devem imaginar, né? A quantia de empresa no Brasil que não dá lucro. Não dá lucro, a empresa não cresce. Ou ainda, empresa que só suga dinheiro do empreendedor. Então, ao invés da família estar lá aproveitando, a empresa está sugando, né? E a pessoa às vezes não larga a empresa porque é a única coisa que ela tem para fazer, né? Ser empreendedor. Mas é a minoria das empresas que realmente tem lucro constante. E isso não é porque, pessoal, não é porque ter lucro na empresa é algo impossível. Não é porque ganhar dinheiro na economia é uma coisa impossível. Mas é porque as pessoas não se preocupam com isso, ou elas despendem uma energia de maneira muito errada. Então, elas trabalham, mas trabalham de maneira errada, sem entender muito como é que funciona a economia. Né? Então, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo compartilhar. Vou tentar de novo. É simplesmente... não é porque é difícil. Não é tão difícil assim. Como eu disse, existem certas regras do jogo que a gente pode sim aprender para a gente aplicar. Será que agora foi? Acho que agora foi. Vocês estão vendo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo ver o slide? Aqui no Brasil, vocês podem reparar que a gente não tem educação econômica. Vocês concordam com isso? Nem financeira a gente tem. Mas econômica, de entender como é que as coisas funcionam, pior ainda, não é? Alguém aqui, quando era criança, aprendeu realmente o que é dinheiro, como que o dinheiro funciona, o que é um banco? Alguém aprendeu isso quando era criança? Só para eu saber aqui como é que... Me confirmem aí. Teve alguém que aprendeu isso? Na escola, não.
Eu ouvi uma Hum, só. A Eliane disse que na escola não. A Adriele? não. Eu não. Na Eu não Eu verdade, consegui. também não tive conhecimento. Desculpa, eu não entendi. Desculpa. Perdão. É que vocês falaram juntas. Ali, a Adriele disse que não. Mas alguém aqui aprendeu alguma coisa sobre isso na escola? Saiu assim, capacitado, entendendo tudo? Eu acho que, né, a gente não. Aliás, a gente não tem esse tipo de educação, certo? Então, como é que a gente aprende sobre economia? Como é que a gente aprende sobre comércio? Olhando a mãe e o pai, não é isso? Então, lá quando a gente é pequenininho, quando a gente é criancinha, a gente vai lá no supermercado com a nossa mãe, aí a gente vê ela pagando. Aí a gente fala assim: ah, é assim que funciona, né? Eu deixo a minha mãe aqui dar o dinheiro e ela leva arroz para casa? Não é assim que funciona. Não é assim que a gente aprende? A gente aprende olhando e copiando, sem muito entender como é que realmente funciona, sem entender o que é necessidade, o que são as necessidades, sem entender de organização, de planejamento. E assim a gente vai avançando na vida e acha que essa área é uma área menor. Então, muitas vezes a gente cuida do nosso relacionamento, do nosso casamento, das nossas amizades, cuida da higiene, da organização da nossa casa e não cuida das finanças, porque a gente acha que é uma coisa menor, muitas vezes. Ah, não, é uma coisa assim que acontece, né? Ah, eu trabalho, eu ganho dinheiro, gasto. É uma coisa que simplesmente acontece como se fosse tão natural assim quanto respirar, talvez. Mas quando a gente ignora essa área, a gente acaba afetando outras áreas também, né? Porque, por exemplo, se a gente tem, e vocês vão ver aqui, porque esse estudo, esse slide que vocês estão vendo, é de um estudo feito pelo Serasa. Vocês sabem, né? O Serasa. Se você nunca passou pelo Serasa, parabéns. Porque grande parte dos brasileiros já passaram pelo Serasa. Então, esse aqui é um estudo do Serasa que eles fizeram para saber qual que era o perfil dos endividados no Brasil. Estou aqui, né? Endividamento no Brasil. Para saber o que as pessoas pensam, o que elas sentem. E a gente já vai ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Porque, veja, como eu disse, se a gente está endividado, a dívida afeta só a nossa vida financeira? O que vocês acham? Deixa eu tirar aqui a marcação. O que vocês acham? Quando a gente está endividado, quando tem uma pessoa endividada, afeta só a vida financeira dela? Ou afeta outras coisas também? O que vocês acham? na verdade, eu acho que afeta tudo. Afeta a vida familiar, afeta até com as amizades, afeta principalmente porque você já não consegue mais manter o que você vivia, né? Aí você vai buscar crédito, você não tem, você vai abrir novo fornecedor ou até comprar uma geladeira na loja de móveis de mais próxima, você não consegue. Então vira uma tristeza. A autoestima já foi embora também, né? Que aí você não consegue fazer muita coisa, que nem você disse. E todas essas questões que você falou aí, Liane, tem aqui nesse estudo. Exatamente, perfeito. Uma das maiores causas de divórcio é problema financeiro. Então, o negócio é sério. Também afeta a vida da amizade, porque, como você falou, às vezes não consegue você não consegue mais manter aquele estilo de vida com os amigos que mantinha antes. Ou chegou um ponto de emprestar dinheiro dos amigos e não pagar, ou fechar acordo com os amigos e não pagar, então acaba afetando a amizade.
Então, é uma série de coisas, afeta a autoestima, porque se a gente está ali com dívidas, a gente se sente preocupado, com baixa autoestima. Poxa vida, eu ralo tanto, eu trabalho tanto, será que eu sou assim, meu Deus, o que acontece comigo que eu não consigo sair daqui? Então, a dívida é uma coisa muito pesada, né? Em todas as áreas da nossa vida acaba afetando. E se a gente está com um psicológico ruim, afeta também até a nossa saúde física, não é? Pode dizer, Eliane. Uma coisa muito triste, porque a gente, enquanto empreendedor, você está arriscando sempre, sabe? E não é sempre que os teus empreendimentos vão dar certo. Eu, por exemplo, eu já tive, deixa eu ver, 3 empreendimentos que não deram certo. E num deles eu fiquei endividada. Nossa, até eu conseguir pagar, menina, eu quase perdi o meu juízo. E ainda bem que consegui. É perfeito isso que você disse aí do empreendedor tá sempre se arriscando. E o empreendedor tá sempre com risco. E aí, às vezes, acontece do empreendimento ou errar a previsão, né? Comprar mercadoria e aquela data comemorativa, assim, você não sabe o que aconteceu, né? Às vezes não houve, ou às vezes acontece isso, né? Por exemplo, no Natal. Os lojistas estão tudo preparado, mas aconteceu alguma coisa aquele ano que a renda das pessoas também ficaram comprometidas, às vezes uma pequena oscilação na economia, que a renda das pessoas ficaram comprometidas, elas não compraram na loja. E aí? E aí, que às vezes o empreendedor, ele acaba se endividando. Por isso que eu sempre vou bater nessa tecla, e eu vou mandar vídeos para vocês de aulas complementares, que é o seguinte, lembra que eu disse na aula anterior, né, na aula de ontem, que é o seguinte, a poupança, que é assim, aquela quantia de valor que a gente guarda para o futuro, é o bote salva-vidas do empreendedor. Então, se o empreendedor tiver uma reserva, aí você pode chamar do jeito que quiser. Tem gente que chama reserva de emergência. Reserva de emergência de 1 ano de gasto da família. Você acha que já não fica mais tranquilo? Né? 1 ano de gasto da família garantido. Né? 1 ano de aluguel, 1 ano de compras no supermercado garantido. Bom, o empreendedor fica um pouco mais tranquilo, não é mesmo? Então, uma das coisas que eu bato na tecla é que, se quiser ter mais tranquilidade, porque eu não acho que as pessoas abram negócio para passar raiva, nem para passar estresse. O empreendimento próprio pode ser uma coisa extremamente agradável e feliz, né? E uma das maneiras de a gente conseguir isso é a gente manter as nossas finanças pessoais organizadas com a menor quantidade de dívidas possível e ter uma reserva, né? Isso nos deixa imune a qualquer coisa que pode acontecer no mercado? Né? Não, porque como eu falei também ontem para vocês, às vezes acontecem coisas na economia que não tem nada a ver com a gente. O que tem a ver com a gente aquela guerra lá na Rússia? E poderia afetar o Brasil? Poderia. Poderia afetar o pequeno empreendedor lá da cidadezinha de 5 mil habitantes? Poderia. E o que nós temos a ver com a Rússia? Nada, absolutamente nada a ver. Mas como o mercado está conectado, né, com a globalização o mercado ficou conectado, às vezes uma coisa que acontece em outro país nos afeta. Apesar da gente não ter ligação direta com isso. Então, esses procedimentos que a gente faz, de ter finanças organizadas, de ter uma reserva de emergência, isso tudo não nos salva, mas ele nos ajuda. Porque se a gente tem uma boa reserva de emergência, às vezes a gente consegue sair daquela situação, né, que a gente daquele problema, seja oscilação na economia, seja um erro próprio, né, que às vezes a gente erra ali na previsão da nossa empresa, seja um erro na economia. Então, às vezes consegue resolver, às vezes não. Mas o que muda, então? Se mesmo a gente com reserva de emergência, mesmo a gente com
as finanças organizadas, a gente não está 100% a salvo. Bom, 100% a salvo ninguém está, né? Se a gente atravessar a rua ali, pode correr o risco de ser atropelado. Então, assim, uma segurança absoluta não existe. Mas o que existe? Uma segurança interior. Porque a partir do momento que você cuida das suas finanças, você tem controle, você sabe, ó, eu gasto X, eu sei, né? Não tem nada escondido, eu sei tudo o que acontece na minha casa. Então, eu gasto tanto com o supermercado, a média, eu tiro tanto de prolabore, você tem a noção certinho de como funciona o andamento da sua casa. E mais para frente da sua empresa, que a gente vai até entrar mais em empresa mais para a semana que vem. Mas aí a gente sabe disso. E a gente sabe também, lembra da tríade, né? Ganhar, gastar e economizar. Então, se a gente sabe essas três coisas, a gente ganha essa segurança interior, certo? Porque a gente sabe que a gente pode fazer dinheiro, que a gente vai ganhar mais dinheiro de novo, que a gente vai conseguir economizar, vai conseguir sair, vai conseguir sair da situação, vai conseguir melhorar, vai conseguir expandir os negócios. A gente sabe que essa oscilação negativa é temporária. É isso que muda, a segurança interior. Então, se pergunta assim, como é que eu faço para ter estabilidade financeira? Olha, eu como economista, eu digo, estabilidade mesmo, assim, você está fincado numa rocha, assim, pronto, tô feito, nunca mais vou ter problema na minha vida, ó, não vai conseguir. Mas a gente consegue ter segurança interior se a gente cuida das nossas finanças. Isso que é a coisa mais importante. Então, se a gente faz tudo isso, mesmo que aconteça da gente errar, mesmo que aconteça do mercado mudar, a gente tem a confiança do quê? Que a gente vai sair bem, a gente sabe ganhar, a gente refaz tudo de novo quantas vezes forem necessário. A gente tem essa certeza e, principalmente, lembra da boa relação com o dinheiro? A gente tem uma boa relação. Sabe assim, dinheiro. Eu sei que tá difícil, né, agora, mas eu sei que nem tudo é dinheiro na vida, então eu posso aproveitar também outras coisas. Então, vou aproveitar coisas que não envolvam dinheiro. Então, vou ler um livro, vou aprender uma outra coisa no YouTube que seja de graça, vou aprender a pintar, vou aprender a bordar, vou aprender a falar inglês, vou aprender outra coisa totalmente de graça. De graça não, porque a gente paga internet, mas tudo bem, a gente paga internet, mas tudo bem. Vou aprender outras coisas, vou aproveitar, né? Vou fazer um piquenique com a minha família, então a gente consegue aproveitar outras coisas, porque a gente tem uma boa relação com o dinheiro, né? Tá meio estranha aqui a situação, mas vai passar. E trabalhar para ganhar, para economizar, para gastar bem, etc. Então, essa boa relação com o dinheiro é que faz a diferença. E é a boa relação que geralmente a gente não aprende a ter. A gente aprende a ter uma relação muito doentia aqui no Brasil com o dinheiro, que é assim. Por exemplo, uma das coisas ruins que a gente aprende é que quem tem mais dinheiro é uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, ou uma pessoa mais competente. E isso pode ser que a gente diga assim, eu não julgo as pessoas dessa forma, não julgo as pessoas pelo que elas têm financeiramente. Pode ser que você não julgue, mas pode ser que você julgue a si mesmo dessa maneira. E aí, quando você está com dinheiro, você, né, nossa, estou super confiante, e quando está sem dinheiro, quando está, né, tá passando uma situação, está reequilibrando as contas novamente, fica se sentindo mal, sem autoestima. Então, essa é uma das relações ruins com o dinheiro, é achar que a quantidade de dinheiro revela o valor. Pode ser de outra pessoa, pode ser de si mesmo, né? Então, eliminar isso é muito, muito importante. Às vezes acontece. Porque, por exemplo, mesmo que você faça uma reserva, digamos assim, que você tem uma reserva de emergência de bastante dinheiro, que você tem aí 2 anos de gastos familiares guardados. Daí que acontece alguma coisa que você tem que pagar um tratamento para sua filha, para sua mãe. E aí você gasta esse dinheiro de tratamento. O que vai ter que ser feito novamente? Juntar o dinheiro novamente. Então é assim, né? As finanças são assim. A gente poupa
poupar é deixar de gastar hoje para gastar no futuro. Mas em algum momento o dinheiro vai ser gasto e a gente vai precisar juntar de novo. Então é isso, uma relação, se a gente conseguir ter essa relação mais tranquila, a gente consegue fazer mais dinheiro, mais dinheiro. Então aqui, né, esse daqui é do Serasa. Então o desemprego segue como principal motivo de endividamento em 2022. Lembrando, tá, só um detalhe, que inadimplente é aquela pessoa que não atrasou mesmo a conta. Endividado é qualquer pessoa que utilize, se não me engano, tem que ver nesse estudo aqui certinho, vou confirmar com para vocês, que são pessoas que utilizam crédito, tá? Então, por exemplo, financiamento de casa, a pessoa é endividada. Mas eu pago em dia. É endividado porque está utilizando um valor maior do que a renda atual. Então, por exemplo, se você financia isso aí é na contabilidade desses estudos, tá? Se você, por exemplo, financiar um carro, mesmo que você pague as parcelas todas em dia, você está utilizando o crédito, né? Porque, por exemplo, carro, você financiou lá 30 mil do carro, você ganha 7 mil, por exemplo, 8 mil. Então, você financiou 30 mil. Você financiou mais de 3 vezes o seu salário total, né? Então, você ultrapassou a sua renda. Então, é assim que eles contabilizam. Então, o desemprego, ele é o maior motivo de endividamento das pessoas, né? Mas vocês concordam comigo que mesmo que a pessoa fique desempregada, se ela tiver reserva de emergência, se ela perder o emprego, mesmo que ela perca, meu Deus do céu, me embananei agora, perdão. Mesmo que uma pessoa perca o emprego, se ela tiver ali, claro que tem como é que se chama? É o auxílio-desemprego, é assim que se chama? Desculpa, pessoal. Faz tempo que eu não... Acho que eu fui CLT. Eu também faz tempo, não sei como que é, mas eu acho que é auxílio-desemprego. Acho que é assim que se chama. Então, desemprego, eu acho que a última vez que eu trabalhei CLT eu tinha 19 anos, então faz algum tempo. Depois eu só trabalhei por mim mesmo. Mas mesmo que a pessoa tenha ali, né, o auxílio-desemprego, se ela tiver contribuído X tempo, etc, etc. Mas se ela tiver uma reserva de emergência, vocês concordam comigo que a situação dela não fica tão ruim? Concordam com isso? Sim, porque daí você não se sente tão desesperado assim, né? Você fica com uma certa segurança. E aí dá mais tempo para procurar, né? Você falou, segurança. Você fica mais seguro, dá mais tempo para procurar outro emprego, se sente mais confiante no outro emprego, né? Aliás, na entrevista de emprego, ao invés de estar desesperado, está confiante, né? Então, já minimiza o problema. Só que aqui no Brasil a gente tem essa cultura de gasta mais do que ganha, ponto, né? Isso aqui eu não estou falando de a gente fazer financiamento de coisas que são até investimentos, por exemplo, uma casa para a gente morar. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa utilizar demais o cartão de crédito, confundindo o crédito com a renda que ela tem. A renda é aquele dinheiro que entra, o crédito é dívida. Mesmo que você opte por exemplo, você tem 5 mil na sua conta, é melhor você pegar esses 5 mil e comprar uma televisão ou você parcelar essa televisão sem juros? Se você for se desfalcar, é melhor você pagar parcelado, né? Imagina, você rapa a tua conta para pagar à vista. Não faz sentido você ficar sem dinheiro, se descapitalizar para pagar à vista. Então, nesse caso, é melhor você pagar parcelado. Mas o principal é a gente entender que é dívida. Atrasou, os juros vai comer solto. É dívida, né? Não é renda, é dívida. Crédito é dívida.
Então, às vezes, acaba aqui no Brasil tem uma cultura de abuso de, às vezes, uma compra de bem baixinha, a pessoa parcela, né? É um vício, né? Fica meio viciado. Sabe por que eu digo que fica meio viciado? Esses dias eu estava aqui no shopping, ela estava comprando um tamanco, e eu fico observando as coisas no comércio. Até recomendo vocês observarem também, ficar, não é reparando nas pessoas, né? Mas ficar observando. Aí chegou uma senhora que estava comprando não, estava comprando um sapato. Aí chegou para a moça. Em quantas vezes você faz? Quantas vezes você faz? A moça disse, 4 vezes. Pode ser, pode ser. E nem perguntou assim, qual o máximo, só perguntou quantas parcelas você faz, quantas parcelas, e nem perguntou o valor da parcela. Ou seja, é uma pessoa que assim, parcela tudo no máximo e ponto. Aí no outro mês, aí eu vejo, né? Depois eu vejo o que vai acontecer. Essa pessoa, se tiver, por exemplo, se ela não tiver dinheiro e ficar desempregada, aí ela entra para a lista dos inadimplentes no Brasil. Então é muito perigoso. Eu achei engraçado que parecia, perdão até pelo termo, parecia meio viciada, assim. Quantas vezes você faz? Quantas vezes você faz? Meio assim, eu fiquei tipo, meu Deus, calma, que né? tem gente que confunde assim, tipo assim, se comprar parcelado, a parcela vai ficar pequena, eu posso comprar várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Eu não gosto muito disso, porque eu sou meio mão de vaca, eu sou bem controlada, eu sou uma pessoa que não tende a capitalismo, essa lógica, não sou muito disso, né? Mas também não vou viver condicionada, né? Mas o que está no cotidiano, assim, é que as pessoas são condicionadas a isso. Quanto mais eu parcelar, mais eu vou poder comprar, adquirir, né? É muito bom você falar disso, né? Dessa questão dessa cultura que se tem agora, porque essa cultura surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial destruiu tudo, quase tudo dos países que estavam lá, assim, destruiu a Alemanha, destruiu vários países, né? E aí, França, e aí precisava reconstruir. Então, o que foi utilizado para reconstruir? Consumo. Então, o governo ia lá e consumia para reconstruir. E aí mobilizou os países inteiros para consumirem, para assim gerar emprego. E aí foi indo nessa lógica do consumo. Então, primeiro eu consumo e o dinheiro a gente vê depois. Primeiro eu consumo e o dinheiro a gente vê depois. Então, essa foi uma cultura que se propagou mesmo, assim, mesmo. Então, tem até pessoas que dizem assim, não, se o cliente gastar eu já vi empreendedor falando isso, se o cliente gastar 110%, 100% da renda, para mim, eu gosto desse tipo de cliente. Eu não gosto desse tipo de cliente. Por quê? Porque na primeira oportunidade ele vai deixar de comprar de mim. Porque ele vai ficar endividado, né? Ele vai ficar sem dinheiro, então ele vai deixar de comprar de mim. Então, essa ideia do quanto mais gastar, melhor, foi mesmo propagado, né? E isso tem a ver com essa ideia que nem eu falei para vocês, que aconteceu faz o quê? 80 anos que está sendo difundido isso, então tem seus frutos hoje. E aqui no Brasil é muito forte isso, né? Essa cultura do crédito é muito forte, tá? Mas isso é porque, assim, existem vários tipos de capitalismo, e esse é um deles. Mas não é o ideal. O ideal seria as pessoas pouparem, né? As pessoas pouparem para ter dinheiro para consumir no futuro, né? Para os nossos clientes no futuro. Por exemplo, a gente investe dinheiro hoje na nossa empresa, contando que no futuro nossos clientes vão consumir da gente, né? Então, assim funciona bem. Agora, esse negócio de parcelinha realmente compromete, porque depois, no final das contas, vai a parcelinha, vira um bolo, né? E se acontece alguma coisa, desemprego, etc., a pessoa fica endividada, já inadimplente.
Então, o cartão de crédito, ele permanece como o principal tipo de dívida entre os inadimplentes. A inadimplentes são aqueles que realmente atrasam dívidas, né? Atrasam dívidas. Então, entre os inadimplentes. Então, dentre os brasileiros endividados, as dívidas de cartão de crédito impactam 53% do brasileiro. E olha só que interessante, a maior parte faz compras em supermercado com cartão de crédito. Há algum problema em usar cartão de crédito? Eu não vejo problema. Inclusive, para controle, eu uso cartão de crédito, principalmente para controle. Se você utiliza milhas, se você faz esquemas de pontos, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema em usar. Entenda, não sou uma propagadora anti-cartão de crédito. Não. Fazer compra, passar tudo no cartão de crédito, não tem problema, desde que a gente saiba que é crédito, não é renda, né? E aí, se a gente tem o dinheiro ali para pagar, qual o problema? Né? Se a gente tem de antemão, inclusive, o dinheiro para pagar, não tem problema nenhum. Né? O problema é quando, como eu disse, as pessoas gastam como se fosse uma parte da renda delas, e aí, quando acontece alguma coisa, fica lá a dívida. E é interessante que a minoria das pessoas sabem quanto realmente pagam de juros. Né? Então, as pessoas não sabem quanto é que custa o juros rotativo, como é que funciona os juros do cartão. Então, tudo isso é bom a gente ver, para a gente saber que um dia que a gente atrasa da nossa fatura é um dinheiro perdido. Né? Por mais que o jurinho seja pequenininho, vai ser um dinheiro perdido. Porque a gente tem que pensar assim, se o dinheiro não está sendo empregado, a gente está perdendo dinheiro. Né? Não importa se é um jurinho aqui, é um jurinho do cheque especial, que a gente acabou gastando do cheque especial e depositou de 2 dias. É uma anuidade ali que a gente não viu com o banco e está deixando acumular, está deixando passar e não viu. É o jurinho do cartão de crédito. É uma tarifa da conta que a gente não sabe bem o que é, mas que o banco está lá cobrando. Todas essas vazões de dinheiro são perigosas também, né? Porque a gente não sabe. E, principalmente, o empreendedor tem que estar 100% focado em multiplicar o dinheiro que ele tem, né? A fazer mais dinheiro mesmo, a multiplicar. E olha também que interessante, compras de alimento por delivery, 22%. É porque a gente deixa também, né, o cartão lá nos aplicativos e acaba utilizando. Como eu disse, desde que a gente saiba, tenha consciência, a gente pode fazer tudo, né? Aí, cartão de crédito, né? Aqui, entre as dívidas dos brasileiros endividados, as contas básicas. Isso aqui eu não vou ler, não. 13 pontos percentuais. Bom, aqui, ó, cartão de crédito, 53%, lojas de crediário, 31%. Né? E aqui de atraso de contas básicas também, às vezes acontece das pessoas atrasarem, né? Mas, enfim, vamos passar pela frente. Só que eu acho que nas lojas de crédito, que tem um nome, eu não lembro agora, do mercado financeiro, nas lojas que tem crédito, que disponibiliza crédito, não aparece tanto no cartão, por causa que já tem lá o crediário, né? Aí pode ser que não seja tão, não vá impactar tanto o cartão de crédito. Por quê? Porque daí a pessoa compra no crediário, né? Ela tá recebendo um crédito para comprar da empresa, da própria empresa, né? Daí pode não ser tão impactante nessa pesquisa ali. Senão seria muito maior, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que seria ali 80% por aí, né? Somando os dois. Sim, por causa que eles fazem bastante, tipo, essas promoções e também faz no crediário, né? Então abre margem para adquirir o produto de qualquer forma, né? É a lógica do mercado, né? Mas, tipo, por isso que não impacta tanto no cartão, no caso. É isso mesmo, porque aí tem essa opção, né, de passar no crediário. E muitas vezes a pessoa, enfim, tem muitas lojas que dão muita facilidade no crediário, né? Mesmo pessoas já muito endividados acabam, às vezes, tendo facilidade com o crediário. Então, de um jeito ou de outro, vai, né? De um jeito ou de outro, acaba indo. Então, se fosse mesmo ver
Quanto que as pessoas estão parcelando, sim, daria muito mais. Quanto as pessoas estão gastando a mais, né? Então, 71% dos endividados, olha isso, tem uma dívida que está atrasada há pelo menos um ano. É muita coisa. E olha só que interessante isso aqui. Desde que emprestei, é um homem falando, né? Um homem que mora no norte e tem mais de 50 anos. Desde que eu emprestei meu nome há 12 anos, eu não consegui mais me reerguer. Olha, 85% das dívidas por empréstimo de nome estão atrasadas há mais de um ano. 64% atrasada há mais de 2 anos. O que a gente aprende com isso? 85% das dívidas de empréstimo, quando a gente empresta nome para as outras pessoas, atrasam. Pode dizer, Eliane. Eu passei por um caso desse. Fiquei mais de 4 anos com meu nome sujo, porque eu fui avalista do meu irmão, né? Então, ele é agricultor, e aí ele planta soja, milho, né? Tipo, tem gasto com trator, com implemento para trator, essas coisas. Só imagina, o valor era tipo 52 mil reais. O valor do que ele não conseguiu pagar. Aí virou uma bola de neve, porque se você não tem uma safra, como que você vai fazer a próxima? Você acaba tendo que, ele no caso, usou o nome de uma filha para poder fazer a nova safra. Aí, só que até ele se reerguer, gente, ele levou quase 5 anos para pagar. Aí foi, tipo, uma coisa para mim, assim, me prejudicou. Só imagina, eu como empreendedora, tendo meu comércio, e eu não poder usar o meu nome, tipo, tudo que eu tinha que comprar, a maioria era à vista ou de pessoas que já vendiam para mim há um tempo maior, que daí não mexeu nessa parte. Foi uma situação. Hoje, assim, eu tenho até medo, sabe? Eu acho que até para o meu próprio filho de sangue, eu talvez não tenha coragem de assinar como avalista. Então, esse é o conselho que você dá para a gente. Exatamente, é muito difícil, gente. Não, E o problema é que, assim, se você vai pegar crédito em qualquer banco, você precisa ter um avalista ou um bem que você coloque alienado. é que eu sempre digo, né, que às vezes a pessoa é honesta, é honestíssima. A pessoa que a gente vai emprestar o dinheiro é honestíssima. Mas às vezes ela deixa de pagar por outro fator, não é por falta de honestidade, não é porque ela foi, né, teve já má índole desde o começo, vou emprestar o nome de fulano para não pagar. Não, às vezes acontece alguma coisa, ela vai usar o dinheiro no empreendimento e não dá certo, ou ela fica desempregada e não consegue pagar, né? Então, esse tipo de coisa acontece. Então, às vezes, a gente vai emprestar o nome e pensa nisso, né? Ah, não, mas a pessoa é honesta. Mas mesmo ela sendo honesta, pode ser que ela não pague. E aí, não não vai ser uma pessoa endividada, inadimplente, vão ser duas. Porque se ela não consegue usar o próprio nome, é porque ela mesma está inadimplente. E aí, sem prestar o seu, vão ser duas pessoas, né? Como se duas pessoas fossem no buraco, caíssem no buraco, uma não consegue ajudar a outra. Agora, a gente pode, se a gente tem o dinheiro, a gente pode emprestar o dinheiro. Se for uma pessoa muito próxima, a gente pode emprestar o dinheiro. Só que o dinheiro que a gente empresta, principalmente para a família, a gente quase não conta com ele de volta. É quase um dinheiro dado. Então tem isso. Se a gente puder ajudar com dinheiro, ajuda com dinheiro. Se não puder, às vezes, né, não tem o que fazer. A gente pode ou dar o dinheiro, ou emprestar o dinheiro mesmo, não o nome, não fazer empréstimo, se a gente tiver dinheiro lá no banco, né? Sobrando. Então, emprestar o dinheiro, ou a gente ajudar a pessoa com as nossas, né, com as nossas habilidades mesmo. Mas emprestar o nome é muito arriscado, porque olha só, 85% das dívidas de empréstimo de nome estão atrasadas há mais de um ano. Então, a chance, você tem 15% de chance da pessoa pagar. Assim, tem 15% de pessoas
Às vezes é que aqui está 85 há mais de um ano, fora as que estão atrasadas 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Então é muito arriscado. E esse é um dos erros que a gente comete. Aqui no caso desse homem, aqui no segundo, que ele diz assim, emprestei o meu nome e a pessoa sumiu. Esse é um caso da pessoa que realmente deu ali o sumiço, realmente foi de má índole, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa honesta, só aconteceu alguma coisa. Pessoal, a gente continua na semana que vem, tá bom? O papo estava bom, mas a gente continua na semana que vem, que já está dando o nosso horário e vocês ainda têm aula com o professor Neri. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma coisa que ficou na cabeça desta aula? Então, acho que a gente... Aqui a Viviane disse... Ótima noite. No momento, nenhuma dúvida. Ah, que bom. Conforme as dúvidas forem aparecendo, a gente vai conversando mais. Na semana que vem, a gente já vai entrar mais, inclusive, nas finanças empresariais, fluxo de caixa, a gente vai conversar sobre lucro, já adentrando as finanças da nossa empresa. E eu vou mandar para vocês, como eu tinha falado, algumas aulas para vocês assistirem, como vocês já sabem, tem uma playlist de aulas gravadas e tem os encontros ao vivo. Então, vou mandar as aulas gravadas para vocês conforme a gente for prosseguindo, tá? Então, amanhã eu vou mandar para vocês, amanhã. Então, vou mandar quando terminar aqui, então, beleza? Pode dizer, Eliane. Eu vou ficar bem triste semana que vem, porque aí já voltam as aulas da Unicentro e aí eu não vou conseguir participar da aula ao vivo. Pensa que dó. É tão bom, né? Mas você pode também assistir gravada e tirar as dúvidas. Se quiser tirar dúvidas, fazer algum apontamento, você pode, inclusive, me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Mais dúvidas a respeito do que a gente estava conversando, né? Você pode, inclusive, me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Eu respondo. Que é muito bom ver a aula presencial, assim, tipo, apesar de a gente não estar presencial numa sala, mas é a mesma coisa. Mas, né, a gente vai... Às vezes acontece, né? Vou sentir falta de você. Da gente não conseguir participar ao vivo. Mas acho que é a habilidade que o empreendedor tem que ter, né? De se adaptar. E nesse caso, o que a gente pode fazer, inclusive, é conversar comigo no WhatsApp, para aproveitar mais até o conteúdo, tá? Tá bom. Boa noite para vocês. E até se você quiser anotar as coisas... Até se você quiser anotar as coisas enquanto você assiste às aulas, para depois mandar lá para mim as dúvidas, fique à vontade, tá bom? Vou sentir sua falta semana que vem. Eu vou sentir falta de todo mundo. Boa noite, Neri. Oi, Priscila, tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Eu já vou me despedindo aqui para deixar. Não, tranquilo. Pode ficar à vontade. Já encerramos por aqui. Então, boa aula para vocês agora, tá bom? Boa noite e até semana que vem, tá? Tchau, pessoal. Obrigada, boa noite.